Oi, gente, meu nome é Felipe, eu sou monitor de Anato 2 juntamente com Gabriel Cola, João Paulo Vargas e Matheus Felipe Ramos. E hoje eu vim falar do sistema urinário. Lembrar que o sistema urinário ele é constituído de rim, ureter, bexiga e uretra. Eu vou falar hoje sobre o rim e sobre o ureter, tá? Começando com o rim, ele é retroperitoneal, um órgão retroperitoneal localizado entre as vértebras de T12 a L3, ou seja, entre a última torácica e a terceira lombar, tá? E aqui a gente vai ter algumas diferenças entre o rim direito e esquerdo. O rim direito, ele é um pouco mais baixo que o rim esquerdo, justamente porque a gente tem o fígado em cima do rim direito e ele vai empurrar o rim direito para baixo, né? Ocasionando essa desigualdade de altura. E algumas relações anatômicas eu coloquei aqui no slide, como superiormente o diafragma e posteriormente a parede abdominal posterior. Eu coloquei só essas duas porque são as relações em comum entre os dois rins. Já algumas relações são diferentes, como por exemplo, no rim direito, anteriormente a gente vai ter o duodeno e a alça e o cólon ascendente, tá? No rim esquerdo, a gente vai ter relação com a parte posterior do pâncreas, com a alça descendente, com o baço. O baço ele fica mais superior e mais lateral. A alça descendente, o cólon descendente, ele fica mais anterior. E a parte posterior do pâncreas também fica mais anterior. Já uma relação importante é entre o fígado e o rim, né? O fígado ele acaba empurrando um pouco o rim direito, que nem eu falei, mas ele também forma um recesso hepato-renal, um espaço hepato-renal, que é basicamente, nesse corte a gente consegue ver, né? Aqui o fígado, aqui o rim direito, e bem no meio deles fica esse espaço vazio. É um espaço vazio, só que ele é importante porque em algumas patologias, como por exemplo numa hemorragia ou em uma ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, esse espaço ele vai ser preenchido por esse líquido. Então o médico vai lá, ele tem alguma suspeita de hemorragia, faz um exame de imagem e ele vai perceber que o espaço, o recesso hepato-renal de Morrison, ele vai estar ocupado por líquido. Agora eu vou falar da face renal, que é um condensamento de tecido conjuntivo e ajuda no meio de fixação do rim, tá? Então a face renal, ela tá aqui em volta do rim, essa estrutura branca aqui que tá no mouse, e ela possui duas lâminas. A lâmina anterior, que o nome é fáscia de Gerota, ou fáscia renal anterior, e a lâmina posterior, que é a fáscia renal de Zuckerland, ou fáscia renal posterior, que fica mais fácil, né? Lembrar também que a gente vai ter disposição das gorduras perirenal e pararenal aqui, tá? Então, a estratigrafia vai ser assim. Rim, em volta do rim, a gente vai ter a gordura perirenal, lembrar de peri em volta. Depois a gente vai ter a fáscia renal e daí a gordura pararenal. A gordura pararenal ela é mais externa, né? Ela é a última camada. E como o rim é retroperitoneal, se a gente for na cavidade abdominal aqui, vai ter o peritônio parietal. Agora eu vou falar da anatomia interna. O rim ele possui um córtex e uma medula. Aqui na imagem de baixo, a gente vai ver essa linha tracejada que vai dividir os dois, tá? Então, mais externamente é córtex e mais internamente é medula. A medula ela possui as pirâmides renais, que são as estruturas mais importantes da medula, e bem no ápice da pirâmide renal a gente vai ter a papila renal. Então, se colocar aqui no meio é pirâmide e no ápice é a papila renal. Depois da papila renal a gente vai ter os cálices menores. Então, a papila renal desemboca aqui nos cálices menores. Os cálices menores eles se juntam e formam o cálice maior. Os cálices maiores também se juntam e formam a pelve renal. A pelve renal, ao sair do rim, ela vai virar o ureter, tá? Outra coisa importante aqui também é as colunas renais, que na imagem de cima ficou melhor aqui, ó. Então, o córtex renal tá aqui e ele meio que forma uma extensão em direção à medula, na região da medula, e o nome é coluna renal, tá? Ela vai separar as pirâmides renais. Agora eu vou falar do hilo renal.
O hilo renal ele fica na concavidade medial do rim, né? Lembrando, a forma de feijão do rim, então tem uma concavidade medial e uma convexidade lateral. A concavidade ela é menor do que a convexidade, né? E aqui tem um macetinho que é o VAP, né? Que é a distribuição, a estratigrafia de anterior para posterior, que seria veia, artéria e pelve. Então, sempre lembrar do VAP quando pensar em hilo renal, porque a veia ela é mais anterior e a pelve é mais posterior, tá? E aqui eu vou comentar sobre a veia renal. Lembrar que a veia renal esquerda ela é maior do que a veia renal direita, justamente porque a veia cava inferior ela fica ao lado direito, e assim a veia renal direita ela desemboca pertinho ali. Já a veia renal esquerda, ela tem um trajeto muito longo em comparação à direita, né? E devido a isso, vai ter algumas desembocaduras diferentes do lado direito e do lado esquerdo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Nessa imagem tá bem bonito aqui, ó, a veia gonadal esquerda indo para a veia renal esquerda. Enquanto a veia suprarrenal esquerda e frênica inferior esquerda também vão para a veia renal esquerda. Já do lado direito, a veia cava inferior está aqui pertinho. Então essa parte de desembocadura vai ser mais fácil. Então a veia gonadal, ela já vai direto para a veia cava direita. A veia gonadal direita vai direto para a veia cava inferior. A veia suprarrenal direita também vai para a veia cava inferior. Aqui está cortada a veia cava, né? Mas se a gente perceber que ela iria para a veia cava inferior. E a veia frênica inferior direita também. Aqui é importante lembrar que a veia gonadal esquerda, ela desemboca na veia renal esquerda em um ângulo reto. E esse ângulo reto, ele desfavorece um pouco o fluxo sanguíneo. Então, existem mais casos de varicocele no testículo esquerdo do que no testículo direito. A varicocele é a dilatação dos vasos gonadais, tá? Devido a essa desembocadura em 90 graus, o fluxo não é tão favorecido e pode haver uma dilatação, uma varicocele. Também a veia renal esquerda, se a gente perceber, ela fica anterior à aorta abdominal e também fica debaixo da artéria mesentérica superior. Essa daqui é a artéria mesentérica superior. Em caso de algum aneurisma, a gente vai ter uma compressão dessa veia renal. E essa compressão dessa veia renal, por causa de aneurisma, ou de aorta abdominal, ou de mesentérica superior, chama-se de síndrome do quebra-nozes. Agora sobre a vascularização renal, tá? A artéria renal vai vascularizar o rim inteiro, né, o parênquima renal inteiro, e ela vai sofrer algumas divisões. Começando aqui, a artéria renal ela vai dar um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo posterior ele vai irrigar a parte posterior do rim, enquanto o ramo anterior ele vai se dividir em mais 4 ramos, que são as artérias segmentares, tá? Então, a artéria segmentar superior, a artéria segmentar inferior. E também vai ter mais duas, que é a segmentar antero-superior e segmentar antero-inferior. Então aqui é fácil de lembrar. Tem uma superior e uma inferior. Como a gente está na parte anterior, vai ter uma antero-superior e antero-inferior também, tá? Dessas artérias segmentares, vai sair mais 3 artérias, que são as artérias intralobares, lembrar, interlobares, que são essas mais grossas aqui, ó, que está no mouse, e as interlobares vão dar as artérias arqueadas, que é bem aqui, ó, bem nesse arco. Depois as arqueadas vão dar as artérias interlobulares, que são essas finais. Das artérias interlobulares vão sair a artéria aferente que vai para o glomérulo lá. Então, se for para lembrar de alguma artéria aqui essas mais microscópicas no rim, lembra da interlobulares, porque dão as aferentes que vão para o glomérulo. Agora eu vou falar da glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela fica no polo superior do rim e ela não fica totalmente aderida. E algumas provas cobram isso, falam que a glândula suprarrenal é aderida ao rim, íntima ao rim, e não é. Existe uma camada fina de cápsula que separa o polo superior
do rim da glândula suprarrenal, tá? E ela vai ter uma irrigação feita por 3 artérias de lugares diferentes, né? Então vamos começar de inferior para superior, tá? Inferiormente a gente vai ter a artéria renal e da artéria renal vai sair a suprarrenal inferior. Essa então é mais tranquilo de lembrar. Então a artéria renal ela já está aqui embaixo, vai dar a suprarrenal inferior. A média vai vir direto da aorta. Então aqui está a aorta abdominal e vai vir a média aqui. E a suprarrenal superior vai vir da artéria frênica inferior, que está bem representada. Então, a frênica inferior sai da aorta e depois da frênica inferior vem as suprarrenais superior. Agora vamos começar a falar do ureter. O ureter ele é um tubo canalicular muscular de 25 a 30 centímetros. Então ele tem um comprimento bem grande. Isso a gente vai poder setar no trajeto dele, né? Vamos falar sobre o trajeto dele. Vocês vão ver que devido a esse comprimento grande, ele vai ter vascularização de diversas artérias. Então, começando aqui o trajeto dele. Ele sai da pelve renal e nesse afunilamento a gente chama de ureter, né? E aqui vai ter a JUP, junção uretero-pélvica, e depois ele vai descer aqui a parede posterior do abdômen. Lembrar que ele é retroperitoneal. E depois ele vai passar pela bifurcação da artéria ilíaca comum, em ilíaca externa e interna, e vai descer para a bexiga. Ele chega em um ângulo oblíquo na bexiga. Lembra que esse ângulo oblíquo ele não permite o refluxo da urina da bexiga para o ureter, né? Agora eu vou falar sobre as constrições do ureter. São 3 constrições fisiológicas, mas em alguns livros eles citam 4. Começar com as 3 mais comuns, depois eu vou falar da 4ª, tá? Então, a primeira constrição que a gente vai ter é a JUP, que é a junção uretero-pélvica, que é bem na saída aqui, bem no afunilamento da pelve para virar ureter, a gente vai ter essa constrição. A segunda constrição é a constrição ilíaca, ou seja, é na bifurcação da artéria ilíaca comum. E a terceira constrição é a JUVE, que é a junção uretero-vesical, vesical de bexiga. Então, quando o ureter ele se insere na bexiga de forma oblíqua, ali ele vai formar uma constrição. Essas constrições, elas são pontos importantes de parada de cálculo renal. Então, a pessoa tem um cálculo renal e ele vai parar, vamos supor, na JUP, ou na constrição ilíaca, ou na JUVE. E a 4ª constrição que alguns livros mostram são com os vasos gonadais. Então, o ureter ele passa por baixo dos vasos gonadais e alguns livros eles citam como uma 4ª constrição. Mas as mais comuns são essas 3 que eu passei para vocês. Agora eu vou falar sobre a vascularização do ureter. Como eu falei, o ureter ele tem um comprimento muito grande, então ele vai ter que ter muitas artérias para vascularizar ele. Começando, a gente vai dividir ele em ureter abdominal e ureter pélvico. O ureter abdominal ele é vascularizado aqui na parte mais superior pela artéria renal, né? Então vem da artéria renal, vem a artéria do ureter superior. Não tem um nome para essa artéria, não é uma artéria uretérica. É um ramo da artéria renal. A parte média aqui vai ser irrigado pela aorta abdominal e pela artéria gonadal. Lembra que eu falei, a artéria gonadal passa em cima do ureter também. Daí ela vai aproveitar e vai dar ramo para irrigar o ureter. Agora a parte pélvica. Então, a parte pélvica ela é delimitada após a bifurcação, né, dos vasos ilíacos. Após essa bifurcação, a irrigação dele vai vir das artérias vesicais. Então, a gente vai ter a artéria vesical superior e inferior que dão ramos para o ureter. Basicamente, resumindo, a parte superior vem da artéria renal. A parte média vem da artéria abdominal e da artéria gonadal. Lembrar que a artéria gonadal estaria passando bem aqui em cima dele. E a parte inferior vem das artérias vesicais, superior e inferior.
E é isso, gente. Obrigado.